E nesse tempo que você ficou como AGU, 7 anos, durante esses 7 anos você prestou, tirando aquele ano sabático, você prestou concursos? Você prestou só o TRF da terceira região? Você continuou estudando durante mais 6 anos até passar? Como é que foi essa sua trajetória pós-AGU? Bom, no momento pós-AGU, você tem uma preocupação de exercer, né? É uma função muito relevante de advogado da União e por mais que você tenha essa pretensão de exercer, de estudar para concurso, você tem que ter a preocupação de que você tem que dedicar o tempo que você tem para realizar um bom serviço público, principalmente nessa função específica. Então, eu tinha essa preocupação e tentava fazer com que o estudo para concurso não prejudicasse a minha atuação funcional, né? Então, o estudo para concurso acaba ficando com um tempo mais reduzido, né? Porque se você está lá trabalhando as suas 8 horas, sobra aquele período de umas 4, 5, talvez até 6 horas se você conseguir compatibilizar bem para poder estudar para concurso. Então, nesse período, eu tentei estudar mais à noite, pela manhã, finais de semana, e fui começar a me arriscar nos concursos da magistratura. Como eu pretendia voltar para São Paulo, só fazia concurso de juiz de direito caso fosse para o TJ São Paulo, então saiu 2 concursos do TJ São Paulo, fiz, reprovei. E todos os concursos para tribunais regionais federais eu optei por fazer. Ah, você fez todos que saíram. Todos que saíram. Logo que eu comecei a estudar, tinha saído uma leva de concursos, né? Aí eu comecei de concursos federais, de juiz federal. E logo que eu comecei a estudar afinco para isso, os concursos deram uma segurada, assim. Então, fiquei estudando sem ter nenhum edital aberto. Aí veio a pandemia, os concursos que já era difícil de sair edital ficaram ainda mais restritos. Então, o concurso mesmo que eu fiz para magistratura foi TJ São Paulo. E quando começou a sair os concursos novos para TRF, foi o TRF da 4ª região, TRF da 1ª região e o TRF da 3ª. Logo no período... Foi sequência? Meio que sequência? Foi, não sei se nessa ordem específica, mas o TRF da 1ª foi o último que teve e o do 3 e do 4 acho que caminharam um pouco juntos. E fui logo no final da pandemia ali, no meio pro final da pandemia. E eram os meus concursos, né? Então, por mais que eu fui fazer o TJ de São Paulo, fui fazer mais tipo, se der, deu, se não der, não é o concurso que eu estou procurando mesmo, então tá tudo certo. Então, por mais que eu fazia, não tinha aquela pressão de reprovei no concurso que eu queria, de fato, ter passado. Então, saíram o TRF 3, 4 e depois o 1. Fiz o TRF da 4ª região, passei na fase objetiva, fiz o da 3ª região, também passei na fase objetiva. Fui para a prova de sentença, a discursiva de sentença, no TRF da 4ª passei na discursiva, passei na sentença cível, e eu acho que eu fiquei por meio ponto na penal. Ou foi o contrário? Foi uma coisa assim. Eu passei numa sentença, não sei se foi na penal ou na cível, e fiquei por meio na outra. Então, da 4ª região eu já... Bateu na trave. Da 4ª região eu já fiquei cabisbaixo aí, porque eu só tinha 3 concursos ali para fazer, né? Então, um eu já perdi, que era o da 4ª região. Então, me sobrava o da 3ª e o da 1ª. Caramba, hein? Porque assim, mas você chegou a recorrer, pelo menos, da sua prova? Recorri. Você não ganhou esse negocinho que você precisava? Recorri, porque recurso é fase do concurso, né? Então você tem que recorrer. E não deram nada? Não deram. Então, na 4ª região eu fiquei por meio ponto, na prova de sentença, não fui para a prova oral lá. Tá. Na 3ª região, passei na discursiva, tive uma boa nota na sentença cível, passei na cível. Na penal, eu acho que eu fiquei por 0,25. Essa daí foi a primeira que você reprovou da 3ª região?
Não, o primeiro que eu reprovei foi da quarta. Sim, mas essa da terceira região que você está comentando agora é o que você passou ou que você reprovou? É o que eu passei. Ah, tá. É o que eu passei. Só que eu reprovei por 0,25 na sentença penal, recorri e consegui 0,75. Nossa! Caramba! Eu precisava de 0,25 e consegui 0,75, né? Porque teve uma correção que, de fato, foi reconhecido, né, no recurso, enfim. Uhum. E daí, nessa, eu fui para a prova oral. E eu da primeira região passei na objetiva, fiz a discursiva, passei na discursiva, e na de sentença, não sei se foi na civil ou na penal, mas uma das sentenças eu reprovei. E daí eu optei nem por recorrer, porque eu já estava na fase oral aqui da terceira região. E como eu sempre pretendi voltar para São Paulo, o meu foco total ficou na terceira região mesmo, TRF 3, né? Então acabei colocando toda a energia, todo o esforço no 3. Aí teve a prova oral, foi um concurso bem longo, né? A gente ficou quase uns 2 anos, assim, entre a prova de sentença e a prova oral. Porque suspendeu pela pandemia, então demorou bastante. E teve a prova oral esse ano, começo desse ano teve a prova oral. Fiz a prova oral, fui aprovado e tomei posse acho que em junho mais ou menos. Olha que beleza. Aí você inclusive, você teve descontinuidade, inclusive, para questão de aposentadoria? Por exemplo, você saiu no dia 1, no dia 1º, você já começou dia 2 ou não? Você teve um tempo assim que saiu de Não, eu não tive a descontinuidade. Eu saí num dia, eu pedi a vacância para o mesmo dia que eu tomaria posse no TRF, né? Então não teve essa descontinuidade do vínculo. Para saber até em questão de aposentadoria, né? Qual regime você vai entrar e qual mudança, né? Eu acho que eu tô nesse regime pós-emenda 41, esse que não tem integralidade, média que lá, não tem... a média dos 80, né? E como eu saí do regime jurídico da União para o regime jurídico da União, né? Então não teve essa descontinuidade do vínculo. Entendi.